Vamos lá, pessoal, estamos em Atos capítulo 18, hoje do verso 18 ao 23. Mas se você não viu ainda, dá uma olhadinha no vídeo anterior, foi a experiência de Paulo ali no tribunal, vale a pena. E aqui ele está em Corinto ainda, ficou mais um período ali, depois ele se despediu e foi para a cidade de Cencreia. Chegando lá, ele raspou a cabeça para cumprir o voto, um voto que ele havia feito a Deus, era um costume dos judeus. Esse voto tinha um nome, era o voto de Nazireu. O Antigo Testamento fala muito sobre isto. E ele aqui nessa época precisava no mínimo durar 30 dias. Aqui não diz quanto tempo Paulo ficou, porém ele cumpriu. E ali ele seguiu viagem então para Éfeso. E Éfeso era uma capital importante, uma da quarta cidade mais importante ali do mundo. Ele levou com ele então para o trabalho missionário aquele casal abençoado, Áquila e Priscila, lembram deles? Falamos aqui no vídeo anterior, casal assim de Deus. E ali então Paulo ficou pouco tempo. Paulo então se despediu deles e dos irmãos ali, e depois ele disse, olha, eu voltarei se Deus quiser, se Deus permitir. Olha, ele não quis mais fazer nenhum voto, não quis fazer compromisso nenhum. E é bom nós lembrarmos aqui, já que estamos falando de voto, que não há problema e dificuldade nenhum, irmãos, nós fazermos um voto a Deus, porém nós devemos cumprir esse voto, e a palavra de Deus nos dá um prazo, não demore, não, em outras palavras, não fique adiando, procrastinando, como alguns costumam fazer, até porque Deus conhece a nossa capacidade, Ele sabe até onde nós podemos ir. Pois bem, então Paulo, saindo de Éfeso, ali ele deixou o casal e seguiu viagem. Ele foi então para Cesareia e logo em seguida na capital de Jerusalém. Lá ele foi encontrar os apóstolos, esteve na igreja, prestou aquele relatório, compartilhou com os irmãos das alegrias, das lutas, das perseguições, dos embates, de tudo aquilo que ele viveu, as experiências tremendas. Mas logo em seguida ele foi para Antioquia, depois ele seguiu viagem para algumas cidades onde ele havia ali deixado igrejas com líderes. Ele então foi encorajar aqueles irmãos para que eles permanecessem firmes na fé. Eram discípulos, eram pessoas especiais demais e por isso ele fez questão de dar o suporte. Queridos, quero voltar com vocês sobre quando nós falamos aqui do voto que nós prestamos a Deus. Vejam bem, o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, livro de sabedoria, ele diz assim, o capítulo 5, verso 4 ao 5, que Deus não pede que ninguém faça voto, ele não pede que seus filhos façam votos, não pede. Porém, se você fizer um voto a Deus, não demore em cumprir, faça-o. Deus não aceita voto de tolos, diz ali a palavra. Então é melhor que você não faça voto do que você fazer e não cumprir. É isso que está escrito lá, ok? Então que eu e você sejamos zelosos, tenhamos assim um bom entendimento daquilo que é um voto. Porque, querido, antigamente, para nós termos ideias, né? Quando a pessoa ia fazer algum tipo de voto ou de um compromisso, ele não precisava de assinatura, de contratos, bastava a sua palavra. Então ele empenhava o seu caráter, a sua palavra, naquilo que ele iria fazer. E bastava, tanto com Deus como com os homens. E hoje, quantas diferenças, não é verdade? Pois bem, mas Deus, Ele está aberto a receber o nosso voto. Porém, que seja com sabedoria, com entendimento, para que nós não venhamos desfalecer no meio do caminho, mas devemos ser sim cuidadosos no voto que fazemos a Deus. Então, se é para consagrar a vida, faça um voto onde nós podemos chegar. Se você pretende fazer um jejum, que faça com sabedoria, com discernimento, com entendimento. Se você vai fazer um voto em relação ao seu próximo, faça esse voto. Porém, sabendo que você irá cumprir. Olha só, é disso que Deus quer, é isso que Deus espera de mim e de você. Que sejamos, então, pessoas sábias na hora de fazer o nosso voto ao Senhor. Que Deus te abençoe. Ainda essa semana, vamos falar dos últimos versículos do capítulo 18. Que Deus te abençoe aí. Fique na paz.